Pessoal, então vamos começar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as soluções de telas térmicas para luz, temperatura e controle de umidade. E o nosso convidado é o Altair Zotti. Ele é diretor de marketing da Agrocultivo, e para quem não conhece a Agrocultivo, ela está há mais de 20 anos no ramo do agronegócio. É uma empresa que está preparada para atender clientes de pequeno e grande porte, oferecendo produtos diferenciados e uma consultoria técnica especializada, sempre buscando uma solução inteligente e econômica para o produtor. Agora eu vou colocar o Altair aí para participar conosco da nossa live. Vamos lá? Ele entra. O pessoal que for entrando, compartilha a live, chama os amigos para assistir. Oi, Altair. Oi, Adriele, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e aí, também? Tudo bem também. Ótimo. Vamos começar a nossa live? Vamos, claro, ótimo. Um prazer imenso estar coisa aqui. Boa. Prazer imenso estar aqui de novo com você, com a Campo e Negócio, e agradecer as pessoas que já estão aí, e vamos torcer que a nossa live seja um sucesso e que seja muito produtiva, tá? Com certeza. Então vamos começar aí, lembrando que hoje a gente vai falar sobre as soluções de telas térmicas para luz, temperatura e controle de umidade. E as melhores telas do mercado é da LS Svenso. Oh, quase que não saiu, da LS Svenso. Agora eu quero que você fale um pouquinho dessa empresa para a gente e quais os produtos que ela tem para oferecer no mercado de hoje. Bom, Adriele, eu vou falar um pouquinho sobre a Ludvig Svensson, que é uma empresa sueca, né? Sim. Ela é uma empresa que tem mais de 120 anos de experiência, né? Ela é uma empresa que iniciou as atividades dela na Suécia no ano de 1880. E hoje é uma das principais... O slogan que ela leva para o mundo cada vez mais é qualidade e segurança nos produtos que ela fornece para mais de 100 países no mundo, né? E ela está cada vez mais envolvida em trabalhar em soluções para economia de água e redução de energia, que são o que cada vez mais o mundo fala em sustentabilidade, né? E ela é uma das empresas pioneiras no mundo a trabalhar com soluções de telas térmicas com efeito contra fogo, que no mundo isso é muito pouco usado, entende? É uma tecnologia muito inovadora, é uma empresa que atua muito focada nessas soluções. Os dois principais ramos dela mundiais é a linha têxtil, né? Ela é muito focada no segmento têxtil de tecidos de alta performance, que são muito utilizados na área de tecidos móveis, tecidos cortinas, e a partir da década de 60 ela entrou e se especializou na área de telas térmicas para serem utilizadas em cultivos protegidos, né? E dentro das soluções que ela tem várias famílias de telas que a gente conhece já faz mais de 20 anos e, assim, estamos trabalhando com a Svensson mais focado desde 2016, mas, assim, é uma empresa que eu já conheço há 20 anos e eu sei que, em termos de qualidade, de solução técnica e de conhecimento, é a melhor empresa que a gente pode trazer e oferecer para o mercado brasileiro, ok? Ok, maravilha. Ela hoje, para você ter uma ideia, ela está sediada no Brasil, nós somos importadores e distribuidores, e a gente também pode nomear outros importadores e outros distribuidores no Brasil, tá? Nós fazemos o trabalho muito focado junto com os fabricantes de estufas e com as empresas que têm interesse de investir nas tecnologias, né? Nós mantemos estoque das linhas, não de todas as linhas, mas algumas linhas que a gente acredita e vê que tem mais possibilidade de posicionamento, a gente tem trabalhado em cima. Nós temos vários projetos hoje no Brasil
mais focados em flores e hortaliças, mas nós podemos colocá-las em diversos tipos de cultivos, tá? O que eu acho que é muito importante, os produtores cada vez mais saberem que a solução técnica e o investimento certo da tecnologia certa é um sucesso garantido. O investimento, quando vai se fazer uma produção a campo, embaixo de telas ou embaixo de estufas, com estufas e com telas, o custo do investimento da tela é muito baixo para o resultado que ela pode trazer para o cultivo em termos de qualidade e produtividade, né? Tá? Entendi. Então, vamos começar aqui com as nossas perguntas. Pessoal, quem tiver dúvida durante a nossa live, pode mandar as perguntas aqui no nosso chat, tá? Não fique com vergonha e pergunte o que vocês quiserem, que o Altair está aqui para responder, né, Altair? Claro, a gente está aqui para tentar ajudar no que for possível com relação às dúvidas técnicas, né? Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre Você quer iniciar com alguma pergunta? Não, pode continuar. Eu ia fazer uma pergunta que é a básica do tema, né? Por que usar as soluções de telas térmicas para luz, temperatura e controle de umidade em viveiros e estufas? Quais esses benefícios que eles proporcionam? Então, hoje os benefícios das telas em gerais são muitos, né? Se nós pensarmos em uma planta em condição natural, a campo, né, ela está sofrendo com muitos riscos, né? O produtor hoje, quando ele cultiva a campo, ele além de ter que fazer tudo certo, ele torce com o clima e quando ele tem a função clima, ele tem muitos riscos de perdas, né? Então ele tem o problema de chuvas torrenciais, de granizo, de ventos fortes, de geadas, de excesso de temperatura por geada ou por excesso de temperatura por muito calor. Ele tem os riscos no nosso caso, não neve, mas em outros países o problema da neve. E, além disso, ele também tem o problema muito grande das pragas, que também é uma coisa que aumenta muito, cada vez mais, nas micro-regiões ou nas regiões que mais se cultivam, né? Então, o que a gente tenta sempre mostrar, né? Esse dano, né? Quanto está custando para o agricultor perder por tudo isso, né? Perder pelo risco da praga, pelo risco do granizo, pelo risco de você ter um excesso de aplicação de fungicidas. Então, o que a gente mostra? Que a solução para qualquer tipo de cultivo é o produtor trabalhar para fugir desses riscos do campo, indo para riscos usando ou estufas, que seria um cultivo protegido ou semi-protegido, que seria o quê? Ou um telado ou um uso de uma tela junto com plástico. E aí depois, cada vez trabalhar um pouco mais esse microclima, né? É óbvio que cada microclima varia conforme a região que ele vai produzir. Cada região tem diferentes níveis de temperatura, de umidade, de luminosidade. Se ele está na região sul, na região norte, no centro-oeste. Então, assim, é muito importante conhecer muito a condição da região que esse produtor vai produzir e quais são todos esses riscos que ele tem nessa região e nesse microclima. É aí onde começa qual a melhor solução, qual a melhor alternativa, qual o melhor produto, qual é a melhor saída, é a estufa, é o telado, é aí aonde vai a questão de consultoria, de trabalho técnico, de recomendação, de indicação, que é o papel nosso do nível de conhecimento de cultivo protegido, que é muito abrangente, porque hoje o cultivo protegido, ele vai desde cultivo a campo como estufas, desde estufas simples até estufas 100% climatizadas,
e tudo que é tipo de planta. Hoje se cultiva desde hortaliças, flores, frutas, uma série de plantas em cultivo protegido, né? Hoje a gente vê a evolução do cultivo protegido em frutas, que no Brasil ainda é uma coisa muito iniciante, que ainda se cultiva, está se iniciando o uso da tela antigranizo, mas a gente já tem países aqui muito próximos na América Latina, até aqui no próprio Brasil, que já estão começando a usar o plástico como uma alternativa para aumentar a produtividade, entendeu? Então, legal. A evolução é uma constante. O homem vem numa evolução constante, porque o que faz com que ele tenha rentabilidade é o quê? Ele garantir a produtividade o máximo por metro quadrado. E o desafio é o quê? Ele vencer as barreiras que ele tem nesses períodos que ele tem mais valor agregado e menos oferta. Essa é a grande sacada dos grandes produtores ou dos produtores conseguirem se diferenciar, produzir num momento que outro não tem. Imagina numa região que todos cultivam tomate a campo, numa região de microclima único, que tem 300 produtores cultivando tomate numa micro-região, num determinado período que não tem risco de granizo. E, de repente, caiu um granizo. O que aconteceu? Ninguém colheu tomate. Mas quem fez um telado com uma tela Harmony vai colher 100% de tomate. Porque não sofreu com o granizo. Então, esse produtor, enquanto um produtor não vendeu uma caixa de tomate, esse produtor que tem a proteção vai vender 1000 caixas de tomate. Então, vencer esses desafios das regiões. E o papel nosso é tentar mostrar para os agricultores e para os produtores eles minimizarem esses riscos todos, né? Que sejam de pragas, de doenças, de temperatura, de excesso de luz, excesso de umidade. Tá? Beleza, você falou um pouquinho aí das mudanças climáticas, né? E tem muitos fatores que prejudicam o cultivo, né? Além disso, quais são as maneiras de ter um clima melhor? Então, as maneiras de ter um clima melhor são vários os recursos, mas é óbvio, vai depender muito de que cultivo que ele vai cultivar, ok? Isso é muito importante. A gente precisa saber, né, dentro dessa região que o produtor está, qual a planta que ele vai cultivar. Toda planta tem uma necessidade de luz, de temperatura e de umidade. Então, aí nós vamos ter que adaptar um pouco a região que ele está para fazer a recomendação do produto ideal. Mas, assim, hoje nós temos várias linhas que se adaptam à realidade do agricultor. Mas, por exemplo, se o produtor vai me falar que ele vai produzir tomate ou pimentão lá na Serra da Ibiapaba, lá no Ceará, por exemplo. Hoje a gente sabe que na Serra da Ibiapaba, no Ceará, se cultiva tomate a campo e pimentão a campo, embaixo de telas, e pimentões e tomates dentro de estufas. Então, o que eu ia falar para você? Eu ia falar para ele, a campo, ele pode usar a solução Econet, que é as linhas anti-inseto, com máxima proteção a controle de vetores de virose, trips, mosca branca e pulgão, isso nas laterais, ou dependendo até nas coberturas. E na cobertura, dependendo, a gente poderia entrar até com uma linha Harmony, que é uma tela para diminuição de temperatura com alta transmissão de luz. E para ele utilizar dentro da estufa, por baixo do plástico, nas laterais, onde ele tem as telas anti-insetos, ou as linhas Econet, eu recomendaria ele entrar com uma tela Harmony móvel. Então, assim, com a porcentagem de sombra que não prejudique o cultivo. E eu iria falar assim, dentro de estufas, a sombra
é muito importante ajustar bem a porcentagem de sombra à necessidade do cultivo, porque planta gosta de luz. Luz é dinheiro no bolso. E o produtor tem que saber que o grande problema é temperatura. Então, ele tem que fazer muito essa relação de luz, temperatura e umidade. E com isso é onde entra o papel dos técnicos especializados com a recomendação técnica. Mas, assim, o nosso trabalho de recomendação de cultivo protegido é uma experiência já de quase 30 anos, que a gente já tem um nível de conhecimento muito bom com relação a praticamente quase todo o Brasil, com conhecimento de microclimas. Então, a gente consegue fazer recomendação do plástico certo, da tela certa, se for cultivo a campo ou cultivo em estufas, né? Mas, assim, hoje nós temos solução para qualquer tipo de cultivo, né? Ou se seja campo ou qualquer cultura. Qualquer cultura. Mas assim, a Svensson tem, né, algumas linhas específicas. Assim, aproveitando que você está falando do assunto, eu queria que você falasse, você já falou algumas do portfólio da LS Svensson, né? Eu queria que você falasse quais são as telas que oferece e especificasse cada uma para a gente, pode ser? Tá, não, ok. Vamos começar em algumas telas que a gente vê. Bom, na realidade a gente fala em famílias, né? E a gente hoje, nas famílias Svensson, né? Que são as famílias de telas Ludwig Svensson, a gente tem 5 famílias de telas que a gente foca um pouco mais para soluções de luz, temperatura, umidade, conservação de energia e economia de energia e controle de insetos, tá? Nós vamos começar com uma tela que a Agrocultivo e que a própria Svensson acredita e foca cada vez mais em países de clima tropical e subtropical, que seria aonde a gente está um pouco mais próximo, que seria do México, América Central, América Latina, onde se enquadra muito mais as condições de climas do Brasil, tá? Que é onde ela cresce muito, que é a linha Harmony. É uma linha que a Svensson foca muito, porque ela vê o resultado a campo cada vez mais crescente, que a linha Harmony são as linhas das telas brancas, que o que ela observa com a pesquisa, com o desenvolvimento e com a experiência dela de mais de 120 anos, eu estou escutando barulho de carro. Tem gente com carro. Porque eu moro numa avenida e tem hora que passa aqui umas motos que fazem barulho. Então o que a gente fala? A linha Harmony, ela é uma tela muito específica para diminuição de temperatura, que ela diminui a temperatura mais do que as telas aluminizadas, que a gente também vai falar da linha Tempa depois. A gente vai falar da linha Tempa, mas agora estamos focados na linha Harmony. A linha Harmony, telas brancas, diminui a temperatura a campo ou em estufas 2,5 graus mais a temperatura do ar do que uma tela aluminizada, de mesma porcentagem de sombra. E quando a gente fala... Então, aí no caso, ela seria indicado com lugar quente. Isso. Uma região quente, é isso? Isso, exatamente. Para regiões que a gente tem problemas de alta temperaturas e com umidade baixas, a tela Harmony se adapta muito bem nessa questão de diminuição de temperatura mais do que a tela aluminizada, tanto a campo como em cultivo a estufas. Outro ponto muito positivo que foi observado com as telas Harmony, comparada com as telas aluminizadas e telas pretas, que são as telas negras, que a Harmony, além de diminuir 2,5 graus a temperatura mais do que alumínio e 5 graus mais do que a tela preta, ela tem um outro ponto muito importante, que ela dá 8% mais de luz difusa
par, luz difusa par, é uma luz fotossinteticamente ativa que a planta mais aproveita. Quando a planta, você sombreia, diminui temperatura e você potencializa 8% mais de luz par, você está o quê? Incrementando mais fotossíntese. E quando você incrementa 8% mais de qualidade de luz na luz que a planta absorve, você tem resultado o quê? Em precocidade, produtividade e garantia de um produto de melhor qualidade. Então a gente fala que a Harmony, ela é o produto ideal para ter mais luz e menos temperatura, tanto a campo como em estufas. Além dela ser uma tela que tem longevidade, que todas as telas da Svensson têm muita durabilidade, pouquíssima retração, e ela é um produto realmente de qualidade. Então, assim, é um investimento inicial um pouco mais alto, mas o produtor tem garantia de longevidade. Vai colocar um produto que ele vai ver o resultado no cultivo, porque como eu estava falando no começo, o investimento na estufa é muito grande comparado com quanto ele investe no plástico e na tela. Porque o plástico e a tela é o que realmente vai dar esse diferencial de melhoria de microclima, de qualidade de luz, de qualidade de umidade e de temperatura. Então a linha Harmony é uma linha que vem crescendo muito mundialmente e a agrocultivo foca cada vez mais na linha Harmony. Eles possuem 2 tipos de tela Harmony. Tela Harmony para uso em estufas e em viveiros. Em viveiros, a linha Harmony tem, junto com a composição, fios de monofilamento para dar mais resistência à ruptura. E para uso dentro das estufas, eles têm telas um pouco mais leves, abertas, que são telas que deixam passar a umidade e tem uma troca de ar entre a tela e o plástico para ter um pouco de circulação de ar. E eles possuem também telas fechadas. O que seriam telas fechadas, Harmony? São telas que ajudam a melhorar a eficiência em estufas que são fechadas, que têm os pad fans, ou os pad houses, que são estufas que o produtor fecha e tem um controle do microclima muito melhor dentro da estufa. E são estufas 100% climatizadas. Então, ponto. A Harmony, hoje, pensando em solução, e ela tem um outro benefício muito bom. Ela tem quase 50% de redução de custo comparado com a tela luminizada da própria Svensson. Então, é uma tecnologia que eles aprimoraram e conseguiram reduzir custos quase 50%, mantendo características de qualidade e segurança e trazendo mais benefício técnico para o cultivo do agricultor. É uma tela que cresce e que cada vez mais a gente vê um potencial nela, tá? Essa é a linha Harmony, que é onde a agrocultivo já tem vários projetos, a gente já tem produtores de produção de mudas de flores que vão utilizá-las, a gente já tem produtores de mudas de orquídea, a gente já tem produtores de mudas de hortaliças e produtores que já estão usando as telas tanto abertas como fechadas dentro das estufas, tá? E agora a gente começa a fazer os viveiros com o uso das Harmonies a campo. E as porcentagens de sombra variam desde 30% até 70% de sombreamento. Eu acredito muito na linha Harmony também para o conforto térmico de animais. Como ela diminui temperatura 2,5 graus mais do que o alumínio, ela pode trazer também o benefício de redução de temperatura mais do que a tela aluminizada. E a gente sabe que o conforto térmico é um problema muito grande hoje em aviários de frango, aviários de suíno, em bovinocultura. Tem que se buscar a sombra, porque tem trabalhos que já mostram a redução da produtividade do leite e redução do ganho de peso do animal por causa do excesso de radiação e da temperatura nos animais, entendeu? Tá? Maravilha. Tá aí, então, tem uma pergunta aqui, muito interessante, do Vinícius. Ok. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre as telas que você trabalha, mas ele está perguntando se consegue integrar as telas com controle remoto.
através de comandos inteligentes. Claro. Existe essa possibilidade? Claro. Hoje as estufas de alta tecnologia, elas estão totalmente controladas na palma da mão. Hoje os produtores que a gente atende, eles têm softwares de monitoramento de microclima que eles monitoram as estufas dele na palma da mão em qualquer lugar do mundo que eles estejam. Eles conseguem ver temperatura, umidade e luz, eles conseguem acionar abertura e fechamento das telas, a abertura e fechamento do sistema de irrigação, sistema de resfriamento, sistema de aquecimento, tudo via celular e tudo remoto. Hoje isso é uma realidade mundial, entendeu? Até o controle da temperatura da água no verão e no inverno, o produtor consegue fazer se ele quiser. Então a evolução está muito grande. Só que assim, esse nível de tecnologia fora do Brasil está muito avançado. No Brasil a gente também tem estufas nesse padrão, mas ela está muito focada hoje aonde? Nos viveiros de alta tecnologia e nas áreas de produção de flores de alta tecnologia. A horticultura está migrando, a gente já tem clientes com bons projetos já começando a usar esses sistemas de controle de clima que monitoram tudo isso, tá? Já é uma realidade e cada vez melhor. Maravilha. Agora vamos falar então, aproveitando que você tinha falado um pouquinho sobre a tela que diminui as pragas, né, no cultivo. Você pode falar um pouquinho dela? Vamos, a gente vai falar um pouco sobre a linha de telas anti-inseto, que são as telas da linha Econet, né? A Ludwig Svensson, ela tá mudando um pouco a logomarca da Econet para a linha Xsect, que é uma linha de telas para controle de insetos. E dentro da linha de controle de insetos, eles têm várias telas. E eles estão migrando as telas para Extreme, Balance e uma outra tela que é chamada de tela controle. Na realidade, o que a Svensson desenvolveu? Ela desenvolveu uma tecnologia em cima do diâmetro do fio, que é uma coisa muito bem pensada mundialmente, e ela fez duas coisas. Ela trabalhou o quê? A eficiência no controle da praga, que não adianta você pôr uma tela que não tenha controle efetivo sobre os vetores. Quais são os principais vetores que causam muitos danos? É o trips, é a mosca branca, é o pulgão e, dependendo do cultivo, pode ser as mariposas. Então, dentro da linha Xsect ou da linha Econet, eles possuem 4 telas. Que aí, essas linhas, ela tem tela que tem 100% de controle. 100% a gente não fala, por quê? Porque o homem pode levar o vetor para dentro. Mas a gente fala que a gente tem a linha Econet 1515, que é Extreme, que ela é uma tela que tem 99,9% de controle sobre o trips. Só que como ela desenvolveu a tecnologia do diâmetro do fio, o mundo todo faz fios de monofilamento com 23 microns de espessura. A Svensson, com a tecnologia que ela tem de know-how, de qualidade, de extrusão e de aditivação e segurança, ela desenvolveu o fio com 15 micron. O que significa isso? Ela conseguiu monitorar o tamanho dos insetos, então ela mediu e mede quanto mede um trips, e dentro dos trips nós sabemos que existem os trips que mais causam danos, que são o trips tabaci, o trips franquinella occidentalis e o palme. Cada um tem um determinado tamanho, e o que eles fizeram? Eles mapearam tudo e desenvolveram telas específicas que controlem 100% essas pragas. Então, a Extreme é uma tela que tem 100% de controle sobre o trips, que é uma tela Econet 1515. O que eles fizeram? Num centímetro quadrado ou numa polegada quadrada, eles aumentaram o número de fios e aumentaram o número de orifícios, controlando a praga. Então a gente fala que ela tem eficiência no segurar a praga
E como ela aumentou o número de orifícios numa polegada quadrada, você tem mais fluxo de ar. Então, quando você tem mais fluxo de ar, você tem mais entrada de ar dentro da estufa, consequentemente, você consegue diminuir a temperatura e também consegue melhorar a questão da umidade. E isso são fatores que são muito importantes. Então, a gente já tem dobradinha no México de telas Econet, que é a linha Balance, Econet Balance, que é a linha 4045, na lateral de estufas de tomate, com a linha Harmony móvel branca por baixo do plástico, com alta eficiência. Para você ter uma ideia, tem ensaios que tem um cliente da Svensson, que é uma empresa pequena, que só tem 400 hectares de produção de tomate dentro de estufas. Uma empresa única, 400 hectares de tomate de alta tecnologia dentro da estufa. O que eles conseguiram com essa integração da Harmony com a Econet 4045 para o controle de vetores? Nesse caso, não foi TRIPS, mas sim mosca branca. Eles conseguiram 7 graus menos de redução de temperatura dentro das estufas, usando a tela Harmony e a tela Econet, 34% mais de luz em dias nublados, olha que interessante, 34% mais de luz em dias nublados por causa do uso da Harmony, que ela potencializa mais luz, reduziu temperatura, ela teve um alongamento de produtividade do tomate em 6 semanas, como ele melhorou o microclima e teve o controle da praga, ele teve 6 semanas mais de produtividade dentro da estufa e ele conseguiu diminuir 10% da umidade por causa dessa mais fluxo de ar na ventilação. E o resultado final, sabe o que foi? 20% mais de incremento de produtividade, 20% mais quilos por metro quadrado por estufa. Sabe o que aconteceu com essa empresa que fez os ensaios depois de 2016? Hoje ela só usa Harmony e Econet. Sabe com quanto tempo ela pagou o investimento? 2 anos. Nossa. Então, esse é o resultado. Mais produtividade por metro quadrado. Criou-se a solução certa para o problema e para o cliente. O cliente tinha problema de praga, tinha problema de produtividade. Ele associou o uso da tela móvel Harmony com a tela Econet 4045, ele ganhou em produtividade. Esse cliente hoje só usa Svensson e só usa Harmony nas estufas. E o desafio nosso é cada vez mais implementar isso nos projetos do Brasil, desde produção de cultivo de tomate, de pimentões, em viveiros de produção de mudas, desde flores, hortaliças, e explorar o cultivo protegido. E o cultivo protegido hoje, ele tem todos esses problemas. É verdade. Então, assim, é a solução técnica que a gente tem que aperfeiçoar e aprimorar. Então, a linha Econet, ela vem para dar a solução exata. Porque hoje o mercado oferece produtos que eles não são 100% eficientes no controle da praga. Ele faz um controle parcial. E assim, quem é agrônomo, quem é gente que conhece, quem é técnico, sabe que uma mosca branca e um TRIPS por metro quadrado dentro de uma estufa ou num cultivo a campo já está em nível de dano econômico. Imagine você pegar uma flor de tomate e de pimentão e encontrar 20 TRIPS. O que vai acontecer? Haja pulverização e haja gasto com produtos. E hoje o que a gente tem observado? O TRIPS, eu tenho feito visitas em clientes de flores, por exemplo, de produção de rosas, os produtores não conseguem produzir mais por causa do problema do TRIPS. Não tem, agora está começando a chover, mas há dias atrás não existe produto que controle TRIPS no mercado. Não adianta o produtor investir 3, 4, 5 pulverizações e ele não controla o TRIPS. É uma coisa absurda. Então, o que a gente está observando? Cada vez mais o produtor vai ter que partir para a climatização das estufas. A gente já tem clientes de pimentões
que estão partindo para fazer climatização de estufa, para cultivar pimentão, fechar 100% da estufa. Como tem clientes, Olha que legal. como tem clientes que já estão partindo em fechar também as estufas só com telas anti-inseto. Só que assim, dependendo do período do ano, ele vai ter que sombrear, porque a temperatura vai subir muito, ele vai ter muito problema de baixa umidade e abortamento de flor por causa de má fertilização ou má polinização. Então, é isso que os técnicos, as empresas e os produtores precisam começar a olhar. Quanto que ele está deixando de ganhar por causa do problema do excesso de temperatura, do problema da praga. Isso que precisa fazer conta. O produtor precisa... Fazer uma avaliação, né, do custo-benefício, né? Porque às vezes fica gastando o que não é o certo. Talvez o certo é um pouquinho mais caro, mas o retorno é bem melhor, né? Exatamente, exatamente. É um investimento garantido. É óbvio, Isso. o produtor, não, o Brasil também não é fácil ser produtor, porque o Brasil não é um país que subsidia. O Brasil subsidia, mas num custo muito alto. Esse é o problema do Brasil. Além da taxa tributária, o nosso Brasil é um país que não fortalece a agricultura nesse tema de subsidiar. Os países da Europa, os países o próprio México, o próprio Estados Unidos, subsidia a juros muito baixos e carência muito longa. Então, o produtor pode fazer projetos de média e alta tecnologia e investir a longo prazo. O problema é que no Brasil, como a nossa cultura de exportação ainda é muito pequena, a gente não conseguiu ainda explorar muito a exportação. É óbvio, a gente hoje é líder em exportação de manga, de melão, de café, de outros cultivos, mas na horticultura, na própria floricultura ainda é uma incógnita, porque a gente não consegue criar a cultura de exportação. Mas se o governo subsidiasse mais, olhasse mais para o cultivo protegido como uma oportunidade para alimentar o Brasil e alimentar a América Latina, ou alimentar a própria Estados Unidos e o México, ou o próprio Europa, a gente seria uma potência como é o cereal, como é os grãos, como é o café, como é o suco de laranja. É que o governo não olha isso como uma oportunidade, porque ele está só se preocupando na agricultura primária, que é só a questão da soja, que é onde gera muita renda, entende? E o produtor que precisa do investimento para fazer um projeto a longo prazo, ele não consegue. E outra coisa, o governo ele não está ajudando na questão tributária. Hoje a gente está enfrentando muito problema de falta de matéria-prima. Eu ia entrar nessa questão agora, porque eu ouvi falar de vários relatos da falta de telas no mercado, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitando também para que você explane, falando um pouco sobre o mercado desse produto. Por que está acontecendo essa falta aqui? Na realidade, o que está acontecendo? O Brasil está vivendo essa desvalorização pesada do real frente ao dólar e o euro. Hoje a nossa economia está valendo 40% menos. E o que está acontecendo? A indústria básica de aço, de minério, de alumínio e o próprio polietileno, seguramente está sendo feito o quê? Está exportando muito mais do que vendendo para o mercado interno. E o que acaba acontecendo? Está faltando aço, está faltando matéria-prima e o mercado está querendo investir. O mercado está querendo investir porque a pandemia aumentou o consumo, a pandemia fez com que o desenvolvimento da economia retraísse e voltou a aquecer, e hoje o mercado precisa puxar e a gente está em falta de matéria-prima porque as empresas estão exportando. Essa é a grande realidade. O chinês está comprando, e essa é a grande realidade. E aí isso faz fazer faltar produto e matéria-prima e a indústria local não consegue atender. Tem oportunidades na importação? Tem. A gente é uma empresa que importa. Mas os custos também sobem, por quê? Hoje a gente tem 40% de desvalorização do dólar. Então, o produto que vem de fora os 70% de impostos, 80%,
tem os custos Brasil de 70 a 80, mais os 40% de valorização. Então, a gente está dentro de um círculo vicioso, difícil, entende? E é um desafio. A gente está lutando contra uma estabilidade que o mundo todo vive, entendeu? Só que assim, o Brasil está no momento aquecido, está acontecendo. O agro é o que está fazendo o Brasil viver e tocar, está com muitas oportunidades. A construção civil, o governo injetou dinheiro, né, dentro da economia, ajudando a economia, né, por causa da pandemia, tem dinheiro na economia. Então, está acontecendo. Os projetos seguem investindo, os produtores de flores seguem investindo, os produtores de hortaliça seguem investindo. O mercado está... o agro não para, né? O agro não para. É essa grande realidade que a gente está observando, né? Então, assim, a agrocultivo, ela importa. A gente hoje não tem o problema e a dificuldade, porque a gente tem estoque, a gente tem plástico em estoque, a gente tem telas em estoque, a gente tem importação. Então, a gente segue muito junto com nossos clientes, a gente segue acompanhando a realidade dos nossos clientes e a gente investe como a gente vai sentindo o que os nossos clientes vão fazendo, né? A gente tem a parceria com os fabricantes de estufa, a gente tem a parceria com produtores e a gente está muito bem colocado no mercado, né? Então a gente consegue enxergar bem o que está acontecendo no segmento agro, né? Mas é óbvio, existem desafios, né? Existem desafios porque a minha única preocupação nisso tudo é não acontecer de a gente ter problema de inflação, que eu acho que isso é uma coisa que talvez vai acontecer. O governo precisa começar a olhar muito rapidamente para isso, porque pode ser que a gente sofra um problema de inflação brevemente. Então, a gente fala um pouquinho... A Ana está pedindo aí para você falar um pouquinho das oportunidades de mercado. Então, o que a gente tem observado de oportunidade de mercados, né? O mercado hoje, ele está... O que a nossa experiência tem mostrado? A oportunidade de mercado tem nos mostrado que a floricultura segue investindo, a horticultura segue investindo, tanto produção de estufas em tomates, como produção de estufas de pimentões, como produção de estufa hidropônica. A gente também, como importadores de mudas de morango, foi um ano muito bom. Os produtores de morango seguem investindo. A gente está soltando a campanha Morango 2021, já segue investindo. O morango hoje está sendo um mercado que os produtores estão investindo mais, os níveis tecnológicos também já estão aumentando, o patamar das estufas estão melhorando. Então, assim, foi uma cultura que manteve preço, uma cultura que os produtores realmente investiram, as variedades importadas melhoraram muito a qualidade, entendeu? Então, está tendo muita perspectiva. A gente observa o mercado de produção de mudas de citros crescente, a gente tem o mercado de cogumelos que segue investindo, a gente tem o mercado do camarão, que é um mercado que não deixa de investir. Então, assim, o segmento cultivo protegido, ele tá atuante e aquecido em praticamente todos os mercados. Assim, quem trabalha bem focado e bem direcionado junto com os produtores, ele vai ter sucesso. É uma coisa que tá bem clara, a gente tem visto. Eu acho que se fizer a pesquisa, né, a gente vai observar bem tudo o que está acontecendo, entendeu? Tá? Perfeito. A gente Maravilha. tem uma linha... Eu queria falar um pouquinho da linha Tempa, né? Que é a linha Tempa e a linha Obscura, que são duas linhas. Sim. Só que primeiro, deixa eu só te perguntar uma coisa. A agrocultivo, qual o risco de faltar essa matéria-prima, como foi dito? Não, a princípio, o que eu falei para você, a gente hoje atua com as telas anti-insetos, a gente mesmo passando por um ano muito difícil, eu acho que o período mais crítico a gente já passou, porque aquele momento da turbulência do dólar a 4,20 para 5,50, que é o que a gente viveu, a gente já passou, porque foi um momento muito duro, porque final do ano, tá, a gente está quase virando o ano e a gente está dentro do círculo, a gente conseguiu sobreviver.
A gente, mesmo passando por um ano difícil, a gente segue importando, a gente tem containers de telas anti-insetos chegando, containers de plástico chegando, a gente tem estoque de plástico, a gente tem estoque de telas, a gente já está fechando projetos novos para 2021 de novas importações. A única coisa que não pode acontecer é o dólar sair de 5,50 a 5,60, o euro 6,50, 6,50 e ir para 7,50. Aí vai quebrar todo mundo. Aí só vai aí quebrar. Não dá. Aí vai dar falência no Brasil todo, porque não suporta, né? O Brasil não vai suportar o euro a 7,50, o dólar a 6, não suporta, não tem economia que suporte. A gente teve 40% de desvalorização, né? O que está acontecendo é que tem muita especulação hoje. Hoje tem muita especulação já. Tem muita gente que está ganhando muito dinheiro, como também tem muita gente sofrendo muito com todo esse cenário. A bola está rolando, só que a bola está rolando com muita gente com a bola muito cheia, com risco de estourar, e muita gente com a bola muito murcha, com risco de ela murchar. Então esse é o cenário. Maravilha. Altair, vamos fazer aqui rapidinho. Pessoal, daqui a pouquinho eu vou falar o nome do ganhador de uma assinatura, tá? Assinatura digital da revista Campo e Negócios. Para quem não conhece a revista Campo e Negócios, acesse o nosso site, revistacampoenegócios.com.br, e quem quer fazer uma assinatura, basta ligar no setor de assinatura no 34 98848 5093. A gente já está no finalzinho da live. Quem tiver dúvidas, pode mandar as perguntas aí, que no final da live o Altair vai entrar em contato e responder, tá? E manda no direct também. Agora, daqui a pouco também o Altair vai passar o contato, quem quiser falar diretamente com ele e tirar as dúvidas por telefone, tá? Altair, fala então um pouquinho sobre as duas telas que ficou faltando falar, que é sobre a Tempa. Ok. Tá, eu vou falar um pouquinho... a obscura, tá? Obscura, isso. Então, a linha Tempa seria a tela luminizada, né? Que a Svensson tem. São telas para uso também, tanto a campo como em estufas, tanto telas abertas como fechadas, com algumas com benefícios também de redução de temperatura, eficiência na melhoria do microclima, só que ela tem um custo relativamente bem mais alto do que a linha Harmony, certo? Elas têm as mesmas garantias, ela tem um pouquinho de benefício só em estufas onde se aquece, estufas que o produtor precisa ter o máximo de conservação de energia nos períodos mais críticos, de baixa de amplitude térmica entre dia e noite. Em estufas onde o produtor tem que controlar o microclima 100% durante 365 dias no ano, e é onde eles, geralmente, em períodos que ele tem que manter a estufa mais quente durante a noite, e ele precisa buscar reduzir o máximo de gasto de energia. Então, a linha aluminizada, ela tem um benefício aí de ganho de 10% mais de economia de energia. Ela tem a eficiência de diminuição de temperatura, mas aquilo que eu comentei, ela não é tão eficiente em diminuir a temperatura como a Harmony, e ela não dá esse potencial de 8% mais de luz difusa. Então, como hoje, das estufas no Brasil, 10% aquece, e olhe lá se for muito, então a Harmony tem muito mais entrada do que a linha Tempa, ok? E é uma tela que também tem as mesmas garantias da linha Harmony, também não tem não tem problema de retração, tem alta durabilidade, né? Como eles trabalham a garantia única de 5 anos para todas as telas, mas assim, nós falamos que é 5 anos de garantia para o produtor poder investir seguro, mas são telas que ele vai trabalhar nas estufas durante muitos anos. Eu tenho histórico de clientes que usam telas da Svensson há 17 anos externamente por fora das estufas móveis.
Então, são telas que têm alta durabilidade, tá? Então, o investimento vale a pena, realmente. O produtor tem que fazer o custo-benefício. O custo-benefício de investir e fazer o capital de investimento em 5 anos, e quanto mais ele durar, é o que ele vai ter de resultado. Só que, assim, isso tudo é economia de energia, é economia no sistema de aquecimento, é questão da melhoria da qualidade do microclima, é menos risco de doença, é menos... Então, uma série de fatores que é aquilo, quanto custa tudo isso, né? E depois da linha Tempa, nós temos a linha obscura, que são as linhas obscura, que são telas usadas muito para controle de fotoperíodo, que fotoperíodo a gente fala que é... O fotoperíodo é muito utilizado em cultivos que necessitam cortar luz em determinado período do ano, que são plantas que você tem que diminuir quantidade de luz para ela não induzir flor, é muito usado em floricultura, e também alguns cultivos específicos, por exemplo, a Svensson cresce muito a venda da obscura mundialmente para o mercado da cannabis, porque o mercado da cannabis ele é muito crescente nos Estados Unidos, no Canadá, e alguns países da América Latina já liberou, como Colômbia, como Equador, e as estufas são estufas climatizadas, onde eles usam muito o fotoperíodo para não induzir a formação da indução de cachos, e eles cortam luz. Só que ao mesmo tempo existem estufas que eles precisam aquecer também. Então, ela dá o máximo de economia de energia. Ele pode chegar com uma linha obscura, para você ter uma ideia, com uma folha de alumínio e uma folha preta de tela, ele pode chegar a 75% de economia de energia numa estufa quando ele aquece. Então, por exemplo, se ele gasta 100 e se ele colocar uma tela, ele vai gastar 25. Então, isso é o resultado. Então, ele reduz 75% o gasto da energia para aquecer uma estufa dessa. E você imagina. É um investimento que vale a pena, né? Exatamente. E o que a Svensson fez? Como ela tem a linha Tempa e ela tem a linha Harmony, ela também conseguiu, em vez de colocar a folha só de alumínio na parte de cima, ela também conseguiu fazer uma tela que seria só branca. Então, tem a obscura aluminizada 100% preta, a linha branca 100% branca com a preta embaixo. Então, ela atua na mesma linha, só que ela vai ter um pouquinho de redução de conservação de energia, onde seria 75% numa linha aluminizada, numa linha branca cai para 70%. Só que o blackout, ou seja, o escurecimento, ela cai para 99,9%. Ela faz... É a sensação de você entrar numa estufa de dia e estar de noite. É a mesma sensação, entendeu? Tá 4 horas da tarde e você entra dentro de uma estufa blackout. E você tem lá dentro da estufa 28 graus. Pode estar 35 fora, lá dentro está 28 graus. Esse é a questão do controle total do microclima, entendeu? Maravilha. Então, Altair, a gente já está no finalzinho da live. Vou pedir para você deixar o contato. Okay. Porque o pessoal aí deve ter querendo tirar muitas dúvidas com vocês sobre essas telas. E você pode deixar o contato para nós? Positivo. Então, Adriele, na realidade, a linha Svensson, né, é uma linha muito técnica, né, é um material muito específico. Eu deixo aqui, assim, as pessoas que participaram, que caso, né, queiram entrar em contato, fiquem à vontade. Eu vou deixar meu telefone celular, o meu e-mail, e a gente está à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, ajudar para qualquer tipo de recomendação, para qualquer tipo de cultivo, região do Brasil, para uso e também para melhoria de microclima, tá? Meu nome, então, meu e-mail, Altair Zotti, ZO2TZ, @uol.com.br, e o meu celular é 019 99275 4604, tá?
Também quem Ok, quiser repete saber o telefone para o pessoal novamente, por favor. 019 99275 4604. Ok? Ok. Beleza. Altair, vou falar o nome do ganhador de hoje, que acompanhou e participou com a gente também, é o Vinícius Campos. Ah, ótimo. É o Vinícius. Vinícius, manda um direct aí pra gente, tá? Que a gente vai estar falando um pouquinho sobre o seu prêmio, que é uma assinatura de 3 meses da revista Campo Negócios, tá bom? E eu, Altair, muito obrigada pela participação, foi muito bom falar com você novamente. E em breve a gente vem com mais temas interessantes por aí, né? Muito bom, Adriele. Mais uma vez, muito obrigado a você, a Ana Maria, a Joana, pela parceria, pela divulgação. E a gente que agradece. A gente está aí para servir e ajudar no que for possível, tá? Tamo junto, obrigado a todos que participaram e contem com a Agrocultivo no que for necessário. Mais informação no www.agrocultivo.com.br. Boa noite a todos, muito obrigado e fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, Adriele. Boa noite. Obrigado. Tchau. Obrigada. E pessoal que queira ser um anunciante assim como a Agrocultivo, basta ligar no 34-98721-0000, tá bom? Então até mais e até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau.